Vou deixar sem. Como é que tira essa coisa? E aí, gente? Tudo bem, meu povo de Jesus? Vamos entrando. Que daqui a pouquinho a Alexandra Abrantes vai entrar também. Nós vamos ter um papo super legal hoje. Nós preparamos um assunto super importante, principalmente para as mulheres. Eu acho que acontece com os homens, mas com as mulheres acontece bem mais. Nós sofremos mais com relação a isso. Então, gente, a Alexandra Abrantes, daqui a pouquinho ela já vai entrar. E tenho certeza que vai ser incrível. Muito do que a gente vai trazer de conversa, de diálogo, é muito do que a gente viveu, muito do que a gente passou e passa, né? Porque eu acho que continua sendo uma tentação nossa. Gente, o tema, gente, eu vou falar pra vocês. Nós vamos conversar hoje sobre o que acontece quando a gente acaba se comparando às pessoas e a gente se coloca numa posição de inferior à pessoa com quem a gente está se comparando. Então, por exemplo, basicamente sobre comparação. Então, eu olho pra alguém, eu olho pra aquela pessoa e falo, gente, eu nunca vou chegar lá, né? E de alguma forma, o que isso gera no meu coração e o que isso pode te boicotar, gente? Vai ser incrível. Eu e a Alexandra Abrantes, a gente já tava conversando sobre isso antes no WhatsApp e a gente começou a conversar e falou, gente do céu, venha logo essa live. A Ali começou a compartilhar algumas coisas que ela enfrentou com relação à comparação. Eu também. E a comparação com relação a outras mulheres já me parou. Me parou em algumas situações. Minha internet tá muito baixa aqui. Fi, desliga. Preciso que desligue aí. E aí, então assim, tudo isso, todo esse assunto mexe muito comigo, porque de alguma forma eu estagnei em algumas situações na minha vida. Isso me fez parar. E o quanto isso me prejudicou num intervalo de tempo da minha vida, o quanto isso me prejudicou e o quanto eu percebo que, quando eu olho pra trás, eu percebo, gente, isso foi, na verdade, um tiro que eu dei mesmo no meu próprio pé, tá? Então a gente vai conversar com vocês e a gente vai responder algumas perguntas. Vocês sabem que a Alexandra Abrantes, ela é super sincerona e ela não vai ser diferente, ainda mais porque a gente já tem uma amizade super legal, a gente já se conversa muito, então ela tem super liberdade aqui, né? A gente tem super liberdade pra trocar ideia e ela vai abrir o coração dela também com relação a esse assunto, tá? E eu também. Eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês bem importantes, tá bom? Então é isso. Ali, você está acá, você já chegou. Esperando aí a Alexandra entrar. E vocês têm liberdade. Ai, gente, eu não posso desativar os comentários, sabe por quê? Porque muito do que vocês vão falar também, a gente vai conseguir responder, a gente vai conseguir essa ideia, tá? Então, se ficar muito ruim, muito ruim, porque está travando, a gente tira, tá bom? Então vamos combinar assim, tá? Então, pra quem tá chegando, é uma live com a Alexandra Abrantes, a esposa do Rodolfo. A gente vai abrir o nosso coração. Inclusive, eu fiz a gente tem muita liberdade, tem muita amizade. Inclusive, ela deu uma entrevista pra mim, eu abri a casa dela, gente, olha isso. Visitei a casa dela, conheci o guarda-roupa dela, tá lá no YouTube, bem legal, bem engraçado, tá? Então é isso, gente. Alguém viu se a Ali já colocou alguma coisa aqui? Enquanto isso, gente, por que vai servir ali os comentários? Para que vocês possam falando junto com a gente, tá? Então vocês vão poder falar, a gente vai poder responder perguntas. Tem muita gente que também tem dúvidas com relação a esse lance sobre mulher, e essa live não é só para mulheres casadas, tá? É bem importante. Inclusive, quero sugestões de vocês, gente. Quem vocês querem ouvir? Eu tenho um assunto que eu quero falar muito na internet, mas eu não queria falar sozinha, eu queria falar com alguém, que é sobre até quando eu tenho que suportar o meu marido ou a situação do meu casamento. Isso é um assunto que me perguntam de
Mas a maioria das perguntas é isso, tá, gente? Sobre casamento, sobre mulher, sobre até que ponto eu tenho que suportar o meu marido, até que ponto, enfim, tá? Então, sugiram aí com quem que vocês querem que eu troque esse assunto, tá? Uma pessoa que eu possa chamar pra trocar esse assunto, tá? Gente, ela chegou, me falaram que ela chegou aqui, deixa eu procurar ela. Vamos procurar. Alexandra, estás aqui? Ali. Cadê você? Gente, olha meu penteado, vocês viram? Aí! Vou achar um filtro bonito. Gente, só a Ali tá travando pra mim. Oi! Tá travando? Tá travando? Tu tá travando pra mim, não? Não? Não. Acho que Oi, gente! agora melhorou. Hello! E aí? E aí, Tudo bom? Que Como é saudade Hello, de everybody! você. Hello, everybody! Oi, everybody, pra todo mundo. Oi, everybody! E aí? que saudade de você, só pra gente fazer uma live mesmo, pra gente conseguir conversar. Amiga, As coisas não Né? tão fáceis, né? Tá todo Tá mundo bom. aí. Eu sei. Eu sei, Vai passar. Não, mas é que aquela coisa, amiga que é amiga de verdade, quando a gente é amiga no espírito, não importa o tempo que a gente fique sem se falar. Quando volta a se falar, parece que foi ontem. E eu sei que você tem a vida ocupada, você sabe, eu me entendo. É aquela coisa, eu não preciso ficar te mandando mensaginha dizer, ai, desculpa que eu não te respondi. É verdade, amiga, é verdade. Você tá super certa. Não, e ainda inclusive- você ainda tem mais preocupações do que eu. Você tem 2 filhos. E aliás, são muito lindos. Qual que fez aniversário? Foi o Zion? O Joshua fez aniversário. O Joshua. Tá, manda um beijo. Isso, ele Joshua. fez. Eu vou aqui, gente, pra ver se melhora aqui também. O Joshua fez aniversário. E foi tão estranho, né? Porque daí não pode comemorar Sim. com todo mundo. Mas faz parte, Sim. né, gente? Faz parte. Tá todo mundo suportando. Eu tô feliz de estar Amiga! aqui. Ai, obrigada por estar aqui com a Obrigada gente, poder você. abrir teu coração. A gente te Amém. ama. Eu amo muito você também. Amiga, olha só. Eu falei pra eles que a gente ia abrir o nosso coração, ia ser super sincera. Eu não sei se você tava, mas eu falei que você tem total liberdade aqui no meu Instagram. Amém, obrigada. Pra você falar, porque eu já te conheço teu coração, né? Conheço Não, e quem assim, ó, você se não é. tivesse me dado a liberdade, eu pegava ela. Ia dar um jeito de falar igual, né? Ia dar um jeito de pegar a liberdade e botar ela na conversa. Né? Verdade. Bora, gente. Bora que nós temos muito assunto. Porque, gente, isso é a gente ser livre. É você ser livre pra ser você. É verdade. Amém? Tenha beleza em você ser você mesmo. Você não precisa ser cópia de ninguém. Você tem que ser Exato. você. Exato. E isso é liberdade. Essa é a liberdade que Jesus conquistou para nós. Naquilo do Cristo, se o Filho te libertar, verdadeiramente a gente é livre. A gente é livre do quê e para quê? Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou livre do pecado, sou livre do vício, sou livre não sei o que lá. Não, isso já vem no combo. Quando você vem para Jesus, Sim. essa libertação, a libertação vem vindo junto. Mas a liberdade, a Bíblia diz assim, ó, que onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. É a liberdade do quê? Para você ser você mesmo. A liberdade de você não usar máscara, a liberdade de você não ter que fingir, a liberdade de você não ter que mentir, não ter que fazer nada para agradar os outros, porque o Senhor te ama do jeito que você é. E você precisa procurar amigas assim, que te amam com todos os teus defeitos, que te amam com a sua É um peculiaridade. combo, né? Não, e outra coisa, né, amiga? O nosso casamento só dá certo por causa disso, porque a gente ama até os defeitos. Né? E assim, o meu marido mesmo ama a minha multidão de defeitos, né? E não tem como fazer diferente, né, gente? Isso faz parte. A gente não tem como ser diferente. E essa é a graça da convivência, essa é a graça de tudo. Inclusive, a Ali, ela já introduziu o nosso assunto. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Aonde está a liberdade de você ser quem você é e apreciar em Deus quem você é. Porque assim, eu não sei, Ali, eu imagino que sim, né? Recebe muitas mensagens dizendo assim, porque eu não consigo chegar nesse lugar, porque eu olho tantas pessoas, eu vejo todo mundo fazendo aquilo, e eu não consigo chegar nesse lugar, né? Eu não sou boa o suficiente. Ou sabe como é que as pessoas perguntam? As pessoas dizem assim, ó, elas perguntam assim, o que eu faço para me encontrar? O que eu preciso fazer para me descobrir minha identidade? E na verdade isso é um processo. Não é ler um livro e descubra, né? Exato. Não é tipo assim, faça 7 dias de jejum e descubra o seu eu. A gente vai descobrir
sendo. É igual, como que eu faço para ter intimidade com Deus? É a mesma coisa, como é que você vai ter intimidade com o seu marido, com o seu noivo? Passando tempo com ele. É passando tempo com Deus que você adquire intimidade com Deus. E a mesma coisa, tipo, a gente passando tempo com o Espírito Santo, quanto mais tempo a gente passa com ele, mais você vai se descobrindo. Até porque... Esse é o tema da nossa live hoje. Exatamente, até porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, né? Então, se a gente quer descobrir quem nós somos, a gente tem que descobrir quem ele é primeiro, né? Isso Só aí, que mesmo muito assim, boa. e é muito interessante, porque assim, a gente fala, tem muita gente que fala, eu não sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa assim, tímida, eu sou uma pessoa que eu não tenho coragem, eu não sou ousada, eu não sou... Peraí, tá. Vamos lá, você pode ter sua personalidade. Agora, a grande questão é, será que Deus é o que você está dizendo que você é? Porque aí a gente está botando em xeque se somos ou não somos criados à imagem e semelhança dele. Porque ele é corajoso, né? Exatamente. E ele não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. Exato. Então é aquela coisa, é uma ousadia no espírito. Mas você pode ter a personalidade de uma pessoa tímida. Mas a ousadia no espírito é você crer com autoridade. Você pode ter coragem com medo, inclusive, por exemplo. Exatamente. Eu mesmo com medo tenho que ir, né? Eu também, vamos lá. Exatamente. Se perecer, pereci. Exato. E eu equiparo muito o dia, por exemplo, do meu parto, por exemplo. Eu fui ter filho com medo. Porque eu falei, gente, é agora que eu vou morrer, agora não vai sobrar nada de mim. Mas eu não tenho como parar, eu não tenho como mais ficar no mesmo lugar. Eu preciso ir parir essa criança. E outra coisa, tem dois jeitos de você encarar isso. Ou você se joga e fala, é isso mesmo, ou você retém. E aí fica, tem muita gente que não vive o propósito de Deus para sua vida, porque fica no será, mas será que Deus me escolheu? Será que Deus me chamou? E a Bíblia diz assim, ó, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Não a dúvida. A fé é a dúvida, olha, será? Não, Deus sempre vai honrar aquele que fala, a fé sabe. Tem até uma música do Ministério Zoe que chama assim, a Estrada da Fé, que fala assim, a fé sabe, ela não sente. Porque se eu esperar sentir... É a certeza, né? Exatamente. Se eu esperar sentir para fazer as coisas, eu faço por obediência, porque eu sei que é isso que Deus está pedindo para mim. Se vai dar certo, não, isso já não tá na questão. A questão é obedecer. Exatamente. Eu acredito, assim, aquela coisa que a gente estava falando, eu e a Lari, gente, a gente conversou um pouquinho antes sobre o que a gente ia falar na live, né? E a gente tinha falado isso, exatamente. Deus não chama os capacitados. Ele não vai esperar escolher o bonzinho, o bonitinho, o super eloquente. Ele vai capacitar os chamados. Sim. E aí o quê? Aí você vê, Gideão tinha medo, Isaías tinha medo, Jeremias tinha medo, Moisés não queria ir, Abraão também não queria ir. Às vezes a gente não querer aquilo que Deus, entre aspas, tem pra gente, é exatamente o que nos qualifica. Porque a gente tem o temor de tipo assim, pô, porque se eu achar que eu sei pregar, eu já tô lá. Perdeu. Já perdi. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ler, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, mas se não for o Senhor comigo lá na hora H... Exatamente. A autoridade nele. Uma historinha boa. A autoridade nele, não em nós mesmos. E eu acho muito legal, porque, por exemplo, assim, né, nos tempos de Jesus... as crianças, elas passavam por toda uma escola, né? Os talmidins, eles cresciam e eles até se tornarem os mestres e tudo mais. E quando eles se formarem, Jesus passou por isso também, ele foi até o final, ele foi aprovado, né? E aí, quando encerra isso, ele vai escolher os seus discípulos, ou seja, ele agora vai fazer discípulos. E é muito legal que as pessoas que as crianças, os adolescentes, assim, enfim, vai crescendo, chegam no final da escola e não eram aprovados, eles acabavam voltando a fazer aquilo que os pais deles faziam, tinham como profissão seu ganha-pão. Então você veja que quando Jesus ele escolhe, por exemplo, Pedro, né, e aí chama eles para ser pescador de homens. O que eles estavam fazendo? Por exemplo, um deles, pescando. Ou seja, eles foram reprovados. E eles voltaram a fazer aquilo que os pais faziam. E quem foi que Jesus escolhe, então, para ser os seus discípulos? Justamente aqueles que foram reprovados. Ou seja, isso, ele não foi lá dentro da sinagoga escolher os mestres da lei. Entendeu? Exatamente. Jesus foi escolher aqueles o quê? Que tem um espírito ensinável. Que pode aprender uma coisa nova. Exatamente. Às vezes, quando com aquela pessoa que sabe muito, ela acha que ela não tem que aprender nada. E, né, tipo assim, por exemplo,
Eu e a Lari, a gente tem uma diferença de idade, que eu tenho 41, deve ter Eu o quê? tenho, Uns 15 anos de diferença. eu tenho 29. É, 12. É, 12, amiga. 12 Sim, anos. É, tá. então, mas o quê? Aí se a gente pensar assim, ai não, eu que tenho que ensinar a Larissa, porque eu sou mais velha. Mas na verdade, o relacionamento que Deus quer, por isso que Jesus escolheu 12 discípulos, cada um diferente do outro. Porque eu aprendo com ela e ela aprende comigo. Essa é a beleza de Cristo. Não tem o maior, o menor. Ah, quem vai sentar aqui, quem vai sentar ali. Quem é mais velha, quem tem mais tempo de igreja. Porque Jesus falou, tem muitos últimos que serão primeiros. Então, eu Sim, posso ser, entre aspas, mais velha na fé, mas ela pode me dar um baile. Porque não sim. é tempo de igreja, nem tempo de ter sido ungida ou consagrada, ou tempo de casada. Por exemplo, eu tenho 21 anos que eu tô com o Rodolfo. Quantos anos de casado tu tá com o Lipão? Fiz 10, né, amiga? 11 11? anos. 11? É. Lembra que a gente ia fazer a festa de renovação dos votos? Não deu nada Ai, certo, amiga, né? deu nada Eles tinham certo. planejado uma viagem muito mais excelente, né, amiga? A gente pensou pequeno, ele Oh, tinha ido. Deus. Um Marido dia, romântico é nos outra 20 coisa. anos, amiga, nos 20 anos a gente Isso, faz. Vim. Não, né? Pode ser uma festa de 15 anos. 15, pode ser. Né? Mas o quê? Ela pode me ensinar várias coisas no casamento que eu em 20 anos não aprendi. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o Senhor não tem tempo. Então a gente Sim, tem que estar sempre com o coração humilde para estar aprendendo uns com os outros. é, Eu aprendo com exatamente. você, você aprende comigo, e não tem quem tá certo, quem tá errado. É, a gente tá aqui, todo mundo igual. Crescendo e se edificando, né, uns aos Crescendo. outros. É, dizem que Pedro tinha 32 anos e mais ou menos 30 para 32, Sim, e João tinha 16 para 17, e eles sim. estavam ali juntos, eram Andavam discípulos de juntos. Jesus, tudo junto. É. E aí, assim, né, entendendo esse lance de comparação, né? Se você olhar para a comparação, o que, que vai acontecer? Você sempre vai olhar para alguém e você vai classificar ela ou como acima de você ou como abaixo de você. Isso é uma coisa meio natural que a gente acaba fazendo. Não tem é meio. A gente olha, por exemplo, chega num lugar. Não sei quem, né, se você já teve essa experiência de chegar num lugar, olhar para sua roupa, olhar para todo mundo e falar, gente. Que cafona! O que eu tô vestindo? Não combina com ninguém dessa festa, desse lugar, enfim. Né? É meio natural. A gente chega num lugar é para pregar, a gente fala, uau! Tá Ela todo mundo prega arrumado e você tá de calça jeans. maravilhosa. Ou então, nossa, ela pregando, que maravilhosa. Ou fulano. O exercício, não tem muito como fugir disso. A gente vai sempre acabar fazendo isso. Agora, a Sim, questão é, o que a é gente vai sondar o coração. fazer com essa informação? Por quê? Exatamente. Eu Porque sempre tanto falo isso. Se comparar, tem duas coisas. Ou você se acha mais, que é sim. soberba, você se acha superior aos outros, ou você Uhum. se acha menos, a coitada. Que aí Sim. também você fica com aquele sentimento de insatisfação. Uhum. Agora, quando você sabe quem você é em Cristo, você consegue, muitas vezes, estar numa situação desfavorável, onde você teria a desculpa para se sentir inferior, mas você fala, não, Deus me chamou assim, eu sei quem eu sou. Ou tem outras coisas, outra situação que você pode se achar um pouco superior e você fala, não, cada um tem o seu chamado. Então, esse É. equilíbrio que é o nosso campo de batalha. Uhum. E tudo que eu vejo, Lari, assim, na minha vida, eu sondo o coração. Qual é a Uhum. motivação do coração? Uhum. Porque a Uhum. nossa tendência, principalmente mulher, é falar: aí o meu cabelo tá mais loiro, ou tá mais feio, ou tá molhado, ou eu tô menos maquiada, ou eu sei. Uhum. Só que se eu me aceito como eu sou, e isso é uma coisa Uhum. que eu te admiro muito, porque tu é muito confortável na tua pele. Uhum. Apesar de demonstrar, às vezes, meu Deus, eu não sei se isso ficou bom, se ficou. Mas Sim. você sabe quem você é. Uhum. E você é uma mulher totalmente normal. Isso é uma coisa que eu te admirei desde a primeira vez que eu te conheci. Porque o Rodolfo te conheceu primeiro, né? E ele fala, É. você vai amar a mulher do Lipão. Você vai amar a Felipe mulher falava a dele. mesma coisa. E aí, o que? Quando eu te conheci, tipo assim, aí você pensa, pô, a Larissa é a pastora da Onda Dura, a igreja é enorme. E tipo assim, gente, ela é tão normal. Amiga, eu amo tanto que tu é tão normal. E às vezes as pessoas Ah. olham pra mim e falam assim, nossa, porque ela é a mulher do Rodolfo, ou porque ela é alta, ou porque ela é magra, ou porque ela é bonita, ou porque ela é metida. E às vezes, quando a pessoa conhece, fala assim, nossa, você não era nada do que eu achava. Sim, exato. Sabe? Porque às vezes as pessoas elas têm uma imagem da gente e não é só porque eu sou a mulher do Rodolfo, porque antes disso eu sou uma pessoa, Alexandra, cheia de inseguranças como Sim. todas vocês. Só que eu ouvi do Senhor
quem ele me chamou para ser. Sim. Isso tirou um peso das minhas costas, Exato. que eu não preciso ser um personagem, sabe? Eu posso ser eu. Eu posso ser eu na frente dos meus pais, eu posso ser eu na frente do meu marido, eu posso ser eu mesma na frente do meu pastor, na frente dos meus irmãos, das minhas amigas. Ou seja, eu sou a mesma pessoa para todo mundo, graças a Deus. Eu acho que esse lugar de conforto, na verdade, esse lugar seguro e principalmente assim, não tem nada pior do que você fingir por muito tempo, né? Não tem nada pior que você criar uma história e viver isso. Porque assim, Eu por deixo exemplo, escapar. Eu não consigo, porque mais cedo ou mais tarde a minha cara me denuncia, entendeu? sim. Mas, por exemplo, Ali, por exemplo, eu fiz, né? Eu fiz tratamento psicológico durante Hiperterapia, né, terapia, desculpa, 1 ano e meio. E quando eu encerrei a terapia, eu fui para psiquiatra e eu passei 4 anos tomando medicação. E aí as pessoas falam, nossa, mas o que aconteceu aí? Gente, por muito tempo. Eu tenho um preconceito disso, né? Exato, tipo assim, engraçado, que pode tomar Dorflex, pode tomar antibiótico, pode tomar qualquer coisa. Agora, remédio pra cabeça não pode tomar. Eu não entendo. É louco, né? Não, enfim, a gente precisa. Eu já tomei também. Exato. Faz muito tempo, e mas eu eu já lembro tomei. assim, a minha maior dificuldade era justamente porque por muito tempo eu olhava para os meus pais e eu falava assim, nossa, eu preciso ser perfeita para os meus pais, né? Os meus pais já têm problemas demais, então eu acabei sendo uma pessoa criando toda uma estigma sobre que eu era perfeita, de que eu era Pra ser aceita, né? Porque a gente nasceu pra ser amado. Exatamente. Entendeu? O ser humano, tipo assim, aí quando você entende que você é amada por Deus, antes de qualquer coisa, que Ele te amou primeiro, que Ele te escolheu do teu jeito, você começa, exato. Deus me ama como eu sou. E Tipo esse lugar jargão, é Jesus muito te louco. ama, aí você fala assim, será que Jesus me ama? Porque eu só apronto, né? Tipo exatamente. Assim, você acaba dizendo quem você é por aquilo que você faz, né? E isso é muito triste. Então, quando eu fui para psicóloga. Travou, gente? Travou? Aí Oi, Pato voltamos. Branco. Voltou. Voltou. Então, deixa eu ser bem aberta com vocês, né? Que eu lembro que quando eu fui para psicóloga, eu lembro que as primeiras consultas, porque eu fui obrigada, né? Meu marido falou que eu não ia continuar se não vivendo comigo se eu não fosse para lá. Viu, case com um marido macho. Exato. Ela vai fazer terapia assim. Foi assim que ele salvou o casamento dele. Exatamente. Palmas para os maridos. Exato. E aí eu lembro que na primeira semana eu falei para ela assim, ó, eu não queria estar aqui, mas é o seguinte, ela falou assim, o que você quer de mim? Eu falei, o que eu quero de você é que você me ajuda a manter quem eu sou, aquilo que eu construí. E eu construí para as minhas amigas que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu construí para minha família que eu sou a melhor filha, a filha perfeita, eu construí tudo isso e eu não posso deixar cair, principalmente porque eu sou pastora. Aí ela ficou me olhando, mas quem você é? Eu falei, não sei, mas eu só preciso manter. Não importa. Não importa o que só me ajuda eu sou de verdade. A cobertar meu personagem. Exatamente. Então, assim, gente, isso por muitos e muitos anos, né? E aí eu entrei numa crise profunda, porque, enfim, Deus começou a me levar a lugares, eu comecei a crescer, enfim, toda a minha história, né? Eu me batizei, eu já trabalhava na igreja, é toda uma história longa que, enfim, quem ainda não me conhece. E é um testemunho maravilhoso. É muito louco, acho um assim, testemunho que Deus lindo. Fez. Exatamente. Foi uma quebra de orgulho muito grande, né? Me batizar em fatos reais, né, amiga? A gente tem que contar a verdade, né? A nossa história é baseada em fatos reais. Então, assim, nem sempre a gente tem uma história linda para contar. Às vezes, as pessoas vêm no lugar que a gente tá hoje e falam, nossa, ela nasceu assim. Meu amigo. Minha amiga, meu amigo, minha amiga. Tipo assim, tem um caldo grosso, até engrossar, você fica ali, ó. Exatamente. E eu lembro que, por exemplo, assim, por muito tempo, eu ainda tenho, gente, não é uma coisa assim, nossa, a Larissa não se compara a ninguém, gente. Constante processo. Ela não, exato, muito pelo contrário, essa é uma tentação natural, né? Só que eu lembro, assim, né?
para dar um exemplo bem prático do que eu estou falando, eu lembro que quando eu comecei a pregar nas igrejas, isso já faz uns, sei lá, uns 3 anos, 4 anos, eu comecei a sair mais, assim, eu lembro que... Eu lembro quando eu te conheci, tu tava bem no comecinho. Isso, exatamente. Eu lembro, a primeira impressão que eu tive, que eu falei assim, nossa, eu tô indo pregar, que legal. E eu pensava assim, nossa, o Brasil precisa de mim, tá entendendo? O Brasil precisa ouvir o que eu tenho para falar, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou empoderada no espírito. Até o momento que eu descobri que eu não era. Então, eu primeiro olhava para as pessoas e eu falava, eu posso ser, aí eu posso falar melhor. Eu acho que eu tenho como falar melhor. Eu acho que eu tenho como ser mais bíblica. Eu acho que eu tenho mais experiência, mais poderosa. E aí eu cheguei nesse lugar de comparação onde eu me coloquei como superior. E eu pensava, nossa, todo mundo precisa me ouvir. E aí, obviamente que, né, nós somos disciplinados pelo Senhor. O Espírito Santo pega e fala assim, calma aí, filhinha. E aí ele me colocou no meu lugar. E aí eu fui para um ambiente onde que eu comecei a desistir de pregar. Eu falava, eu não quero mais. Eu não vou mais para nenhum lugar. Eu não quero mais. Mesmo, eu gente, não sou ninguém. Só um pause aqui, Larissa. O que ela tá falando é exatamente o que acontece. Às vezes a gente se acha super poderosa e aí depois a gente quer largar o chamado, porque a gente vê que não era aquilo. Então é mais fácil fugir do que enfrentar e mudar. Exato. Então, Exatamente. Tipo assim, não preciso pregar, vou ficar só aqui. Exatamente, exatamente. E aí tu tava nesse conflito. E aí, exato, eu lembro que eu entrei em uma crise profunda. Eu falei, gente, na real, ninguém gosta de mim. Na real, eu não sou ninguém. Na real, todo mundo fala muito melhor que eu me deparei que eu não conhecia direito a Bíblia. E eu falei, gente, que lugar eu estou? Como é que eu cheguei nesse lugar, né? E aí eu me coloquei inferior a todo mundo, pensando que eu não podia acrescentar nada na vida de ninguém, eu não sou ninguém, ninguém precisa me ouvir. E eu lembro que eu ia pro Lipão... E aí entra a rejeição, né? Exatamente. Você acha que todo mundo te rejeita e, na verdade, é a gente que construiu esse fantasminha. Exato. Por causa do super personagem. Exatamente. A Mulher Maravilha, quando ela descobre que não é, aí ela tem a teoria da conspiração. Todo mundo me odeia, tá todo mundo olhando pra mim, todo mundo percebendo a minha roupa. Aí o Espírito Santo fala assim, não, filha, tu não é o centro do universo, ninguém tá nem olhando pra ti. Exatamente. Tipo assim, ninguém tá nem pensando nada. Exato. Tá todo mundo pensando. Exato. Não tá ninguém pensando nada. É isso mesmo. E aí, quando eu cheguei nesse ambiente de desistir, e aí eu falei assim, ó, gente, eu não quero mais ser usado pelo Senhor. Deus, eu não quero mais. Se vir um monte de convite, eu não vou aceitar. E eu comecei a recusar os convites. A igreja me chamava, eu falava, não vai dar, infelizmente, não. E eu lembro, eu te conheci nessa fase, mais ou menos. Exatamente. Tava tipo assim, eu acho que não, isso não é pra mim. Eu disse, não, tu não achar que não é pra ti é exatamente isso que Deus quer. Que tu acha que não é pra ti, aí que é pra ti mesmo. Mas eu sou um homem de impuros lábios. Mas eu sou gago. Mas eu sou menor da minha casa. Aí Deus fala assim, pois é tu mesmo. É isso mesmo, exatamente. Foi mais ou menos nessa época que a gente se encontrou mesmo. E aí eu lembro que eu falei pro primeiro assim, a minha secretária vinha e falava, Lara, igreja tal te chamou. Eu falei, fala que não. Diz que não vou. Aí ela lá, tá bom, cancelava obedientemente. Aí vinha outro, não, fala que não também, não vou não. E assim foi, até o dia que eu falei, gente, se o meu marido sabe que eu não tô indo, e vai me carcar ali a briga, né? Aí eu falei, não, eu tenho que falar com ele. E aí eu fui, conversei com ele, falei assim, olha, eu não tô mais aceitando os convites e tal, eu não quero mais, não é pra mim, ninguém quer me ouvir, enfim, não quero mais, eu não sirvo pra isso, eu preciso estudar muito mais, quem sabe um dia, não mais, eu não quero mais. Aí ele falou, o que tá acontecendo, né, com você? Por que você tá fazendo isso? Eu falei, você não vai entender muita coisa aqui na minha cabeça, né? E aí eu fui e tal. Só um parênteses aqui, ó. Vocês que estão nos ouvindo e acham que a gente, porque tem essa personalidade assim, porque a gente é falante e tal, extrovertida, aí vocês acham que os maridos dela fazem tudo o que elas querem. Doce ilusão. Meu sonho era mandar. Eu não consigo mandar. E eu conheço a Larissa, já dormi na casa dela, conheço o Lipão. Ela não manda nada. O homem manda. Não, é verdade. Isso é maravilhoso. Se as mulheres soubessem como é bom ter um marido que nos coloca no lugar da gente. Exato. Vocês não iam casar com banana. Exatamente. Né? É maravilhoso isso. Porque você tá vendo a Larissa e fala, nossa, porque ela é super extrovertida. Então, tipo, o Lipão deve achar tudo lindo que ela faz. Ele fala, não, você vai pregar sim. Deus te capacitou sim. Exato. Tipo, o Rodolfo fala assim, não, você vai sim, senhorita.
Aí Exato. você abaixa a orelhinha e fala, mas veja bem, não tem nada disso. Vai lá. É. Ah, é bem isso. E eu lembro que ele falava pra mim assim, não existe isso, Lari. Aí ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, assim. Ele falou assim, Lari, você tá indo pregar por causa de você ou por causa do que o Deus quer te usar? Porque se for por causa de você, porque de alguma forma isso te afirma, de alguma forma isso te diz Uau. sobre você, então eu também acho que você deve parar mesmo. Aí eu não sei o que eu tô Não sei. fazendo. E esse choque, né? Esse lugar demorou muito tempo, demorou É um lugar meses. vulnerável, né? De ser Que eu, vulnerável e falar, tipo assim, ó, não sei o exato, que eu tô fazendo da minha vida. exatamente. Eu falava, Deus, eu não sei se eu tô indo por causa de ti ou por causa de mim. Pelo amor de ti Me mesmo. fala, Me joga para né? algum lugar, ou acaba com tudo, ou Isso e me aí. leva para um lugar de verdade, me Eu leva fiz a um isso também. lugar, para Eu um também fiz lugar isso. Porque a real. gente quer, porque às vezes, gente, a gente quer muito acreditar que está fazendo para Deus. Ah, porque tudo que eu faço é para Deus, que eu tô fazendo para o Senhor, Não é porque que eu tô tem a ver com fazendo as para coisas Jesus. dele que é Ah, para porque eu tô ele, né? servindo isso. Ah, porque eu tô servindo na igreja para o Senhor. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos confrontar e falar assim, olha, não é bem para mim que você tá fazendo, não. Exato. Aí a gente volta na questão do coração. Se sondar. É. Aí você se sondou. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, para todas as situações, sempre funciona. Então, assim, Exato. você pediu para o Espírito Santo te mostrar. E quando o Espírito Santo nos mostra e usa também o nosso marido, não tem para onde você fugir. Porque se É. tem uma pessoa que sabe quem a gente é o Espírito Santo e o É. marido. É. Bem Para isso. eles não dá para fingir. É. Entendeu? Exatamente. E eles nos mostram, porque assim, muitas vezes quando a gente não ouve o Espírito Santo, Deus tem que usar o marido mesmo para falar. É isso mesmo, É ou exatamente. não é? É, exatamente. E aí, assim, né, o que aconteceu comigo, né? Eu fui para esse lugar e tal, de desistência, esse lugar de confronto, onde literalmente me deparei com o Espírito Santo que, de frente, ele me botou contra a parede e me fez pensar. E me fez, não, você vai pensar e eu quero que você endireite o teu coração. Então, tudo isso mexeu demais comigo. E aí, né, o fechamento de tudo isso, né? Do que aconteceu comigo. Eu comecei a ir por obediência. Então, eu comecei a aceitar por obediência. Então, toda Uau! vez, antes de aceitar, eu falava, Deus, eu vou te obedecer. E enquanto Isso eu aí, estiver te isso aí. obedecendo, eu quero que tu Uau! mude o meu coração. Isso. A Então, mudança da gente está no meio do caminho da obediência. Eu sempre é, falo, você vai no caminho da obediência e Deus vai colocando as coisas em você. Deus vai é, tirando o que tem que tirar e vai colocando o que ele tem que pôr. Mas é no caminho da sim. obediência, não é sentada no sofá. Exato. E tem que ter a ver com ele. Porque assim, né? O que eu percebi de tudo isso é que, na verdade, eu não sei se tinha a ver com ele quando tudo começou. Talvez tinha a ver com as coisas dele, mas não tinha a ver com ele. Sim, Porque sim, é quando porque tem a ver a com gente ele. faz as coisas sem saber mesmo por que a gente tá fazendo. Exatamente. A E gente às vezes faz aí, as coisas no automático. é. E o que me deixou segurar ali, no fim de tudo, né? O que hoje me traz segurança para ir, para pregar, independente do lugar. Gente, eu tive uma Independente do lugar. experiência, que foi assim o fechamento do ciclo sobre tudo isso que a gente está falando. No carnaval, esse carnaval agora, nós fomos pregar na IBC, lá em BH. Uhum. Uma igreja enorme, uma igreja maravilhosa, uma igreja referência Aquele demais. púlpito gigante, né? Que Eu já igreja preguei. maravilhosa! E o mais legal é porque uns anos antes, devia ser, sei lá, o início do nosso ministério, gente. Isso deve ser há uns 8, 9 anos Tu foi num atrás. congresso lá? Eu fui, Ali, eu fui numa conferência lá só para ver e quem sabe conhecer o pastor Paulo Mazzoni. A gente estava assim, ó, tipo, a gente foi sentar num cantinho, ninguém conhecia a gente não sabia de nada, a gente sentou num cantinho assim, eu, meu sogro, minha sogra, o Lipão, a gente sentou no cantinho e eu lembro que eu olhava assim toda aquela igreja, falava, nossa, que coisa mais linda, né? Caraca, que animal esse lugar. Eu lembro disso. E aí, beleza, né? Eu nunca sei qual a igreja, eu sou bem perdida, assim, eu vou para as igrejas, não sei onde que é, não sei quem é, só vou lá aceitando e tal, quem o Lipão vai me ajudando, me direcionando também, ó, vai para esse lugar é legal, vai lá, vai conhecer as pessoas. E Uhum. aí, gente, nesse carnaval,
eu tive uma experiência assim fora, assim, para mim foi o ápice de tudo do que a gente está falando e Deus confirmou muita coisa. Eu voltei Eu para vi essa que tu foi conferência, pregar lá. você viu? E aí Vi. a gente chegou no lugar, era o Lipão que ia pregar primeiro e depois era uma conferência que você pregou no É do pastor Léo, né? É do você Léo pregou Matos. também, eu acho agora, não Não, eu foi? preguei outra vez. Não foi esse ano. Tá. É que teve vários casais, tal, enfim. Uhum. E aí, tá, enfim. Aí o que aconteceu? A gente chegou na igreja e eu nunca mais tinha ido nessa igreja, né? A gente chegou lá, eu sentada assim. Porque eu comecei a olhar. Eu olhei pro cantinho onde eu tinha sentado. Eu falei assim, Lipão, essa não é aquela igreja que a gente foi há anos atrás para conhecer? Ele disse, eu falei, eu vou pregar nela? Eu fiquei assim, Aí a ó. casa caiu e tu falou assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu falei, sangue do Senhor poderoso. Me gelou assim até a alma. Bom, eu fui, preguei, foi inacreditável o que Deus fez. Foi muito interessante porque eu preguei a mesma palavra do Léo. E tipo assim, gente, foi surreal. Sem Assim, nem saber, aquela coisa que o Espírito Santo aquela faz, a coisa, coincidência que não é foi muito coincidência, né? louco o que aconteceu. E por que eu tô dizendo que confirmou muito? Porque é mais ou menos ele dizendo assim, entendeu? Eu vou te levar a É. lugares quando tiver a ver comigo e não com as minhas coisas. Eu vou te Uau. levar para lugares onde essas coisas não vão dizer quem você é, mas vão ter a ver Isso aí. comigo. Isso aí. Então, quando eu fui para lá, eu falei assim: uau, acho que eu entendi. Eu entendi que não é sobre lugares, não é sobre pessoas, não é sobre quem vai gostar ou deixar de gostar, mas quem eu sou e qual é a minha participação no meio Isso de mesmo. tudo isso. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque todo mundo conhece, quer dizer, todo mundo não. Muitas pessoas conhecem o Lipão pela teologia, por ele pregar de forma sem muitos, né, rodeios. Ele Rodeios. é extremamente bíblico e extremamente Muito. centrado no que ele prega. E ele não é uma pessoa carismática. Ele é uma pessoa centrada, ele vai falar e ele vai. Sim, ele não fica querendo agradar todo mundo, né? Ele Exatamente. não é Eu super até. simpático. Até Eu, quem não conhece ele pode até achar que ele é meio nojento, né? exato. Mas, Eu até falo mas para é ele, que ele é amor. um tipo, ele é na dele. Ele é na dele, ele usa palavras rebuscadas, ele vai mandar um Isso, ele fala um parabéns. português. Ele fala um português Um português bonito, bem né? dizido, né? O Rodolfo ama ver ele pregar. O Rodolfo tá todo orgulhoso dele quando Ai, fala. meu Deus. Não, ele foi mandar mensagem hoje pro pai dele, que ele tá de aniversário. Ele falou: pai, obrigada, pai, por ter me gerado nesta família. Eu falei: meu filho, tu tá falando com teu pai? Fala direito, né? Ele é todo assim. Enfim, e eu olhava para ele e eu pensava, Deus, eu preciso parar de ser como eu sou. Eu sou muito extravagante, eu falo coisas assim, palavras, às vezes uns português mal falado, uns trem. E aí eu pensei, Deus, eu preciso estudar mais, eu preciso ser conhecida como a teóloga dos tempos atuais. Sabe, eu comecei a pirar nisso. E de Aí Deus falou, repente, para, exatamente, Larissa. Eu exatamente. te Até um chamei dia. assim. Exato. Um dia o Lipão falou assim pra mim. Eu falei assim, meu amor, ele falou: você vai pregar na conferência da Onda, tá? Porque todo ano ele me bota pra pregar, todo ano eu brigo com ele, mas é aquela coisa. E aí ele falou pra mim: você vai pregar e tal. Um dia eu falei assim pra ele: eu não quero pregar na conferência. A conferência, tá todo mundo com os olhos voltados pra cá. Como é que vai ser? Eu não quero que você me exponha dessa forma. Eu tô todo mundo esperando uma baita teologia, tá todo mundo esperando um banho de Bíblia. E tu sabe que eu não sou essa pessoa. Ele disse, Lari, o que você carrega, só você carrega. Uau. Né? E aí eu comecei a entender algumas coisas. Tipo, Quem eu ok. sou. Tipo assim, entendo teoria, mas na prática não é tão fácil. Exato. Né? Exatamente. E assim, hoje, gente, o meu lugar seguro é saber que eu nunca vou carregar o que o Lipão carrega. Eu nunca vou carregar o que a Ali carrega. O Rodolfo, isso, por exemplo, o Rodolfo, ele prega bonitinho. Ele prega assim, ó. Começo, meio, colocação e fim. Ele concorda a palavra do começo com a palavra do final. Ele não se perde. Ele não dá não dá uma ré para tentar remendar. Ele prega, parece que ele ensaiou. Ok? Eu falo que ele é entrada, prato principal e sobremesa. Sim. Eu falo que eu sou um buffet. É um buffet de um pouco de cada, que eu não sei onde é que começa, onde é que termina. Mas aí você se serve de tudo um pouco, faz um vestido ali, ó, e tá bom. Eu nunca vou pregar que nem Rodolfo. Eu nunca vou saber fazer começo, meio e fim, bonitinho, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não é meu jeito de pregar.
Aliás, Sim. eu abro várias janelas e assim, ó, glória a Deus, muito obrigado se eu conseguir fechar todas. Mas É, assim, eu entendi que o jeito que Deus me usa, ele me usa assim. E eu não adianta exatamente. eu querer fazer com esboço bonito, com coisa sublinhada e É, pregar com iPad. Quem disse que eu consigo pregar com iPad? sim. Eu não consigo. Te Tem um conheço, monte amiga. né? Eu não consigo pregar com o iPad. Tipo assim, ele vai ficar ali só gastando a bateria, porque eu não vou olhar pra ele. Exato. Então, assim, eu descansei depois de muito apanhar. Também eu descansei do jeito que Deus me usa. Tipo assim, e o Espírito Santo fala pra mim, quando que você vai entender que eu te escolhi assim? Uhum. E eu falo, Exato. ah, mas eu tinha que ter 3 pontos. Primeira coisa que você precisa fazer. Não sei falar isso. Porque primeiro que eu acho que Deus não tem regra. Eu acho que Deus faz cada um. Sim. Entendeu? Exato. Então, e essa comparação, você tem que. Eu posso te admirar sem querer ser você. Eu Sim. posso saber te admirar sem te invejar. Sim. Eu posso saber a individualidade do outro sem isso me diminuir. Porque quando você Exato. sabe quem você é, você não tá mais competindo É. com ninguém. Você Exato. tá, cada um é uma peça do quebra-cabeça. E É. juntos a gente vai glorificar É. o Senhor, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu sou a pessoa que você vai me ver, por exemplo, bom, gente, é uma tragédia. Eu falo, Senhor, hoje eu não Não é vou uma tragédia. chorar. Eu falo, Deus, eu não vou chorar. Eu vou começar a falar e eu vou terminar assim, ok? Aí, ok, Eu lembro começa a uma vez, deixa eu pregar. contar uma vez pra vocês, que ela assim, amiga, ora por mim, porque eu vou pregar na conferência, não sei o que, eu não sei o que eu vou pregar ainda, tô preparando. Aí ela me ligava, porque chorei o dia inteiro, o carro quebrou, não sei o que foi que aconteceu. Só que aí tu não, chegou lá, não queria pregar, e aí pregou uma Exato. bênção. É sempre Exato. assim, quanto maior a luta, quanto mais a gente se acha incapaz, mais o Senhor nos capacita, porque o poder Exato. de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Fraqueza? É quando a gente se acha forte. É Exatamente. quando a gente sabe que é fraco. Porque aí É. ele pode vir e agir. Exatamente. E o meu lugar, eu falo pro Lipão assim, ele chega, dá paulada, joga a Bíblia, faz, acontece, eu já começo a pregar, de repente eu já tô chorando, de repente eu já quero orar pelas nações, e de repente vem aqui todo mundo que eu quero abraçar. É muito diferente, né? E é muito legal que ele fala assim pra mim, Lari, eu preciso que você encerre o culto, tá? Porque ele sabe que eu vou fazer isso, ele sabe que de alguma forma eu sou diferente, não adianta. E o meu lugar, isso não me torna menos do que ele. Esse que é a beleza. Qual é o meu lugar? Porque eu não tenho que estar interessado no que as pessoas aceitam, no que as Exatamente. pessoas querem ouvir. Eu tô interessada na forma que o Senhor quer me usar para aquele determinado Isso. lugar. Para aquele lugar, para aquele momento. Porque às vezes a gente pode pregar a mesma palavra. Vamos supor que eu vou aí na onde eu prego a palavra do cego de Jericó. Aí eu vou aqui no Mevan pregar a palavra do cego de Jericó. Ela sai totalmente diferente. É a mesma palavra, mas não é o mesmo povo. Então, às vezes, Deus muda uma coisa assim. Agora, o Rodolfo não. O Rodolfo vai pregar, ele prega daquele jeito lindo, maravilhoso. Se eu for me comparar com o Rodolfo, eu não prego nunca. Porque eu acho que ele sempre pregou perfeito. E eu, tipo assim, será que ficou bom? Será que fez sentido? A Jana, que trabalha comigo, tu conhece ela, né? Sim, Jana, ela fala, foi bênção a palavra. Eu falei, tá, mas fez sentido? Porque eu sempre acho que não fez sentido. E tipo assim, sim. e ela, né? A minha preocupação é assim, Senhor, será que eu só não quero te envergonhar? Eu falo, eu não te envergonhando, tá bom. Exatamente. E sabe, Ali, isso acontece em todas as áreas da vida. Eu lembro que, enfim, a gente já tá, infelizmente, 15 minutos para terminar essa live, ô Senhor Jesus. Mas eu lembro que eu tive já uma pira, por exemplo, com relação a corpo, né? Eu tive os 2 filhos e eu me vi numa situação precária, pessoal, com tudo assim, daquele jeito. E aí eu lembro que uma das cobranças da minha mente é, nossa, eu preciso malhar, eu preciso virar assim a Graciane Barbosa. Eu precisava, porque senão, como se de alguma forma isso fosse meu marido, o que vai ser? Coitado, ele não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver, só teve um filho comigo. Não, e outra, ele nunca te cobrou isso, né? Exato. Então, assim, eu vivia uma prisão dentro da minha mente, porque novamente eu olhava para as pessoas e falava: nossa, fulano teve filho. Gente, para mim é um absurdo aquela esposa do Alok. Vocês conhecem a esposa do Alok?
A romana? Ah, Senhor, a mulher teve filho e ela é maravilhosa, e ela tem um corpo perfeito, o menino mal nasceu. Ah, gente, me cuspi toda aqui. Enfim, e eu lembro que eu olhava para isso tudo. Não e tem eu ficava ninguém assim... aqui pra pegar o vírus. Exato. A gente não precisa usar máscara pra falar. Graças a Pode Deus. cuspir à vontade. Oh, Deus. E aí, gente, eu lembro que foi uma pira e tal, uma coisa. E aí, aqui assim, né, teve uma estria no seio por causa da amamentação e tal. E aí eu lembro que a gente teve uma conversa e eu falei pra ele assim, ó, meu, eu não queria ser assim, eu não queria estar com esse corpo, eu queria estar muito melhor pra você, né? Eu lembro que eu olhei pra ele e falei, você precisa ter paciência e tal. Ele falou pra mim assim, mas qual foi o dia que eu te falei que eu não gosto do seu corpo? Teve algum dia? Eu disse, não, mas eu sei como é e tal. Ele falou, posso te falar uma coisa? Eu acho linda as tuas estrias. Aquilo foi um choque tão grande pra mim, porque Você pra nunca mim imaginou que ia aquilo... sair da boca dele. Exatamente, por quê? Porque, novamente, o meu interesse era porque como as pessoas enxergam e talvez não como o meu marido enxerga. A mesma Por coisa... exemplo, o Rodolfo gosta do meu pé. Eu acho meu pé horrível. Eu, tipo assim, sempre tentei esconder meu pé dele. Mas ele acha, e aí ele pega o pé. Eu falo, pelo amor de Deus. Geralmente as coisas que as pessoas gostam na gente não é aquilo que a gente gosta. Exato. Sabe? Mas a gente tem que entender que as pessoas são... A gente não vai... entrar na cabeça do outro, né? A gente Exatamente. acha, é porque eu acho que ele tá achando feia a minha estria. E tipo, geral, e aí ele pega e fala que ele achava lindo. Ele falou, gente, isso é marca de sua mão. Nessa quarentena eu tô cozinhando muito, né? E a minha mão vive... Ó, tá até agora. Eu vivo com cheiro de alho na mão. Aí eu fui fazer um carinho nele, né? Eu falei, ai, desculpa, eu tô toda fedida, né? Aí ele falou assim, esse cheiro de dona de casa eu acho muito gostoso. É uma mão cheira amaciante, o outro é alho. É essa coisa família, essa coisa gostosa. Então, às vezes, a gente se compara, a gente se olha para as outras pessoas e a gente acha, meu Deus, eu sou um monstro. Mas, na verdade... Por que a gente está fazendo o que está fazendo? Quem a gente quer agradar? Né? E é bizarro, né? A gente se perde simplesmente porque a gente coloca as pessoas na balança e a gente sempre se considera e acha que ou melhor, ou pior. que a gente põe... Sabe o que acontece? É que às vezes o nosso parâmetro, a nossa exigência com a gente mesma é tão alta que a gente acha que os outros olham pra gente assim. E as pessoas... Quem te ama do jeito que você é. Exatamente. Quem ama, ama defeito. Eu falo que o amor encobre multidão de pecados. Na minha versão, é assim, o amor encobre multidão de defeitos. E quando você ama alguém, você ama a pessoa com bafo, sem bafo. Por exemplo, essa noite, o Rodolfo tá com sinusite, né? Que ele tirou um siso e o siso dele inflamou, enfim, virou sinusite. Aí o que acontece? Essa noite ele tava roncando. Mas ele tava roncando muito alto. Só que eu sei que ele tava tão cansado que ele não conseguia dormir. Tipo, quem disse que eu conseguia acordar ele, cutucar, falar, tipo, para de roncar? Eu não consigo falar, porque eu acho bonitinho o ronco dele. Entendeu? Sim. Quem ama, acha até o ronco bonito. Sim, essa que é exatamente. Exato, entendeu? Exato. Tudo entra no pacote. Gente, e outra, eu amo ele tanto, tipo assim, eu não quero acordar ele pra não interromper o sono. Então, tipo assim, eu que me lasque com o ronco dele, que eu acho até bonitinho, dormir sem problema nenhum, do que ficar acordando ele toda hora por causa de um capricho meu. Exato, exato. Ali, eu queria só ler uma coisa bem rápida em Salmo 139, no versículo 13. Olha que coisa mais linda. Ó, Salmo 139, nossa, estava alinhada, amiga. Deus, eu não falei Salmo 139, sonda-me, Senhor. E vê se há em mim algum caminho. Exatamente. Olha só o que o Senhor fala sobre você. E aí tem um monte de gente escrevendo aqui, né? Isso serviu para mim, foi ótimo eu ter ouvido isso. Então, para você que está servindo isso, eu quero deixar algo que o Senhor está falando sobre você. Essa é a sua oração para o Senhor. Olha que coisa mais linda. Diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito do modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. O Senhor, Ele nos fez exatamente desse jeito. E quando a gente olha pra gente... Antes da gente ser formado, ele fala, antes dos teus ossos ser formados no ventre da tua mãe,
eu já te conhecia. Exato. E esse salmo, assim, sempre quando eu esqueço quem eu sou, eu leio ele. Exatamente. E quando a gente fala para nós mesmos assim, nossa, eu sou isso, isso não quer dizer que você tem que estagnar no que você precisa melhorar. Não, se você precisa crescer, cresça. Se você precisa melhorar, melhore. Se você precisa ser confrontado pelo Senhor, se deixa ser confrontado, passe pelo processo da dor, sabe, gente? Achar o nosso lugar de identidade dói pra caramba, porque você se bate, sabe, você precisa ir pra intimidade. É assim, é dolorido, não tem que fazer. Agora, quando você olha pra você e fala, cara, esse cabelo, ou esse jeito, eu sou assim, eu não quero ser assim, eu preciso parar de ser assim. Se for pecado, você precisa mesmo se martirizar até que isso não seja mais. Agora, se tem a ver com aquilo que o Senhor fez em você, gente, sabe, não ofenda o teu Criador. Ele te criou exatamente com esse jeito, com esses olhos, com esse cabelo, com esse biotipo, sabe, com tudo isso, sabe? Aprimore, melhore aquilo que você pode. Porém, a quem você é, foi o Senhor quem fez, sabe? É um presente, é um dom, sabe? Tudo que Ele nos deu é muito bom. Então, a gente precisa ter uma consciência de que o nosso Criador só faz coisas perfeitas e Ele fez a gente. Ele fez a gente, cada uma do seu jeito. E tem beleza na diferença. Se todo mundo fosse igual, né? É aquela coisa, às vezes as pessoas elas querem se relacionar com alguém que seja igual. Não, há beleza na diferença, porque as qualidades que eu tenho são, às vezes, são exatamente as coisas que o Rodolfo não tem. E as qualidades que ele tem são os meus defeitos. Então, assim, e assim é o corpo de Cristo. Se todo mundo pregar igual, eu falo, né, tipo assim, igual, por exemplo, a Thalita Pereira, ela é engraçada, daquele jeito. Como é que... Aí se eu achar, agora o jeito da Thalita Pereira pregar é o jeito certo, então eu vou ter que falar com sotaque de nordestina e fazer piada. Não consigo falar. Sim. Não é o meu jeito, entendeu? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, por que você... Às vezes você parece braba. Eu disse, o que eu posso fazer? Eu sempre acho que eu tô sendo boazinha. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, eu tava brava. Mas é o jeito de cada um expressar o que Deus... A dica que quem tá nos acompanhando agora, nossa, a gente tem 1.100 pessoas, né? O Salmo 139 é uma excelente leitura. Pra quê? Primeiro, para sondar nosso coração. Sim. Porque Deus, às vezes a gente fala, não sei porque eu sou assim, não sei porque eu sou assim. Fala, Senhor, me mostra. Espírito Santo, me mostra porque eu tenho pensado isso de mim. Me mostra porque eu fico insegura em relação a isso. Me mostra porque eu estou agressiva em relação àquela coisa. Me mostra se eu estou invejando essa pessoa. Sim. Sabe? Porque se o Espírito Santo nos mostrar, você não vai se ofender. Muitas vezes, se Deus tem que levantar alguém para nos falar, é porque Ele já nos falou e a gente não ouviu. Exatamente. Exatamente. Né? Eu sempre levanto, quando Ele levanta alguém para falar pra gente, é porque Ele já falou. E aí, às vezes, você chora, você fala, é verdade. Deus já tinha falado isso pra mim. Não é? Exatamente, exatamente. É isso. Gente, encontrem o seu lugar. E no sentido assim, busquem no Senhor, sabe? Se for preciso, deixa de seguir as pessoas. Se for necessário, pare de assistir filme. Se tá gerando inveja, para de seguir. Eu também acho isso. E façam exercícios práticos. Sabe o que quando eu falo? A gente não precisa cheirar o bueiro para saber que o bueiro tem cheiro ruim. Você já sabe que o bueiro tem cheiro ruim. Precisa abrir e cheirar. Exatamente. Então, tem certas coisas que a gente tem que fugir da aparência do mal. Tá te fazendo mal? Para! Não se põe à prova. Exatamente, fazer exercícios práticos. O que está me levando a esse lugar? É as comparações na internet? Vou ficar um mês sem internet, vou ficar um mês sem redes sociais. Claro, o que está me comparando? Se eu só seguir mulher com um tanquinho, eu vou ficar falando, meu Deus do céu, eu tenho que ter um tanquinho. Exatamente. Tipo assim, talvez você nunca vai ter um tanquinho, entendeu? E what's the problem? Exatamente. São músicas? Para de ouvir músicas desse tipo. Enfim, sonda aonde é que está sendo a fonte da tua tristeza com relação a quem você é, né? E descubra. Sabe, eu fiz um exercício muito... Só pra gente encerrar, eu fiz um exercício desse. Eu fiquei 30 dias sem assistir televisão, sem redes sociais, somente com o WhatsApp, e eu buscava na Bíblia descobrir quem ele é, quem eu sou, né? E eu ia pra Bíblia, eu ia pra intimidade. Isso eu fiquei 3 anos sem rede social. Eu lembro. Exatamente. Assim, tipo,
no começo eu quase morri, mas depois eu não queria voltar, porque eu falava, tipo assim, não Eu preciso. fiquei com isso também, com esse sentimento. Ah, não vou voltar mais, não. Mas, novamente, por que que eu tô aqui? Eu não tô aqui por causa de mim, né? Eu tô Eu aqui para também não tô aqui por causa de influenciar mim. Exato. pessoas. Exatamente. Exatamente. A gente Porque tudo precisa tem a ver influenciar com pessoas. ele. Pessoas curadas curam, entendeu? Exato, E a gente tem que exatamente. se expor. Eu tenho uma dificuldade, Lari, de respeitar pessoas que não se expõem. Então, Sim, isso é uma coisa que eu gosto muito de ti, do Lipão, é por causa disso. Você se expõe coisas que vocês passaram. E eu acho que às vezes quem tenta passar muito uma perfeição, na verdade está escondendo algo. Então você verdade. não tenha medo de se abrir, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de expor as suas falhas, porque é assim, ninguém está perfeito, ninguém é perfeito. Todo Sim, mundo teve um caminho de cruz. Jesus falou: exato. aquele que quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz. Ou seja, todo dia tem um pouquinho que a gente tem que morrer. Todo É, dia tem um pouquinho que a gente tem que melhorar. Todo dia tem alguma coisa que a gente pisou na bola e a gente pode melhorar. E quando a gente é nosso crítico, a gente não acha mais, não se ofende mais quando alguém nos exorta. verdade. Quando a gente pede para o Espírito Santo nos mostrar, se Deus levanta alguém para falar, olha, você não pode ser assim, você fala, é verdade. Sim, que não tem a ver comigo, Porque né? Deus já falou para você, É, sabe? Então, Deus espera que a gente tenha um coração quebrantado. O coração quebrantado, ele não lança fora. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era perfeito? Não, é não. porque quando ele era corrigido, ele Ele era aceitava a correção e ensinável. falava, é verdade, Senhor. É, Eu errei, exatamente. pequei contra ti, pequei É, contra a tua palavra. E às vezes a gente fala assim, ah, não, porque as pessoas estão me julgando. Não, a gente está sujeito. Se não quer ser julgado, fica dentro de uma toca, então. No exatamente. escuro. Porque, né? A gente está aqui Sim. vivendo no mundo, as pessoas vão olhar para nós, vão nos analisar, vão nos criticar. Sim, Ah, e a gente tem que ser imitados, né? Se nós estamos imitando o tipo assim, se Senhor. vão me criticar, amém, eu vou ouvir. Eu não tô Sim, aqui para não ser criticada, eu tô aqui para evoluir. é E verdade. no meio disso tem crítica e tem elogio também, É, né? vai ter. E isso não pode Sempre vai definir ter. quem nós somos, mas melhorar aquilo que a gente precisa, né? É verdade. Amiga, vai encerrar a live, vai Ah, e você encerrar vai o deixar tempo. salva, né? Vou, Vai gente, ficar vou salva, deixar então. salva. Porque Pode se você deixar. chegou agora, não pegou, tá aqui no Insta da Lari, vai ficar Sim, salvo. vai E aí ficar. depois se conseguir salvar, manda pra mim também, que aí eu deixo disponível no meu. Pode deixar. Bom, eu amo você. Beijo, beijo, Obrigada, amiga. gente, que participou com a gente. Mulheres, É não tenham verdade. medo de se expor, não É tenham isso medo de aí. confessar seus pecados, as suas falhas, porque a gente tá aqui pra isso, pra evoluir É isso juntas. aí. É isso Amém? aí. Amo você, minha amiga. Eu Até a também amo próxima. muito. Vamos Abraço pro marcar Lipão, pro outra. Joshua, pro Zion. Pode deixar. Beijo. Beijo, manda um E beijo pro quando eu Rodolfo. voltar, essa coisa me chama aí pra gente fazer um culto de mulheres. Vamos, por favor, não vejo a Vamos, hora. vamos, 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 pode deixar. vamos, vamos. Eu vou ir. Beijo, Beijo. minha Tchau, amiga. Amo tchau pra você. vocês. Beijo. Amém. Tchau, tchau.